Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês com o primeiro episódio Desconectados. A ideia aqui é trazer um pouco do entendimento sobre o que é esse processo de desconectado. Eu sou Carlos Alexandre Felício Brito. Eu sou professor aqui na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e eu trago aqui alguns convidados, né, nesse momento tão importante para a gente poder trocar algumas experiências, algumas ideias e principalmente alguns conceitos que valem a pena a gente poder trabalhar em função daquilo que a gente considera importante na vida de cada um de nós, desse objeto tão importante. E eu gostaria de fazer uma rodada aqui, né? Fazendo a apresentação de cada um que está aqui para começar a falar um pouquinho, se apresentar. Claro. Eu sou o Leonardo, do 8º semestre de Educação Física. Eu sou o Johnny, sou do curso de Psicologia e estou no 4º semestre. Eu sou a Camila, estou no 8º semestre de Licenciatura em Educação Física. Então, estamos aqui com a intenção de mostrar não só o que é estar desconectado ou conectado a todo momento, mas principalmente o que fazer dentro desse processo. Se a gente começa a olhar o que está por detrás desse fenômeno, é o que a gente chama na literatura como nomofobia. É um termo, né, no mobile phone, ou seja, que é um conceito que surge aí em 2008. Quer falar um pouquinho, Léo? Dá para falar um pouquinho, sim. Durante a construção do nosso TCC, né, que a gente fez um TCC juntamente com a orientação do Brito, já focado nesse tema da nomofobia, a gente foi lá, né, nos princípios da nomofobia para entender um pouco melhor da onde que ela nasceu, como que, né, prorrogou durante esse tempo todo até chegar onde a gente está hoje. E durante a nossa pesquisa, a gente voltou lá em 2008, né, onde lá no Reino Unido eles realizaram uma pesquisa e tudo mais, com mais de 2.000 pessoas, e lá eles encontraram vários dados legais, né, bom de compartilhar com vocês, onde mais de 50% da população pesquisada já possuía indícios, né, de nomofobia. Então é curioso, porque a gente pensa que algo é atual, mas voltando em 2008, quando a gente mal tinha acesso a celulares, a computadores, já havia esses princípios, né, de comportamento de ansiedade, as pessoas ficando ansiosas por ficar sem, né, o aparelho, e é uma coisa muito louca, né, porque a gente olha para trás e, pô, é difícil quem tinha condição de ter, né? E já quem tinha, já desenvolvia uma ansiedade ali preocupante. E hoje, vocês, como é que se sentem em cima desse tema aí, Camila, Johnny? Como é que vocês podem entender esse tema aí? Para mim, acho que a curiosidade eu comecei a perceber a nomofobia enquanto eu aplicava o teste da pesquisa e eu perguntava para a galera da sala antes de aplicar o teste como vocês se sentiriam, o que vem à cabeça de vocês de ficar sem o celular. Muita gente falava, morrer, tédio, enfim, impensável. E aí achei isso curioso. E pegando da literatura também, eu fui compreendendo, né, a nomofobia como uma questão de uma necessidade ou uma ferramenta de adaptação primária, onde a pessoa ela busca ali uma forma de fugir do desconforto, uma fuga da realidade, e ele o celular hoje é esse refúgio para ela. É interessante quando você fala desse sentimento, né? E você também já sentiu dessa forma? Imaginando você ficar sem o celular? E para você, Camila? É um tema super pertinente, né? Principalmente pela nossa idade. O público que é mais atingido são os jovens, né? E nós somos jovens, então para nós foi muito interessante fazer essa pesquisa, principalmente porque é algo que a gente vivencia, né? E por mais que a gente entenda a existência disso, era algo que a gente não sabia o nome dela, né, ainda. E aí, quando você apresentou pra gente, né, quando o professor apresentou pra gente o tema, a gente despertou uma curiosidade muito grande da gente falar sobre isso, porque é algo que a gente vive hoje. É interessante quando a gente fala que o nomear um objeto, torna algo mais palpável. Sim. Então, o que é isso, né? Da gente tornar palpável? Como é que a gente pode entendê-lo enquanto fenômeno, né? Como é que a gente olha aí? A gente olha para esse fenômeno e a gente vê que passado, como o Léo comentou, né, que começa em 2008, mas a gente vê que existe um boom. Esse boom vem do pós-pandemia.
E essa cultura da hiperconectividade a gente não tem como tirar, né? Ou seja, a gente tem que olhar o celular não como algo negativo, né? A gente teria que Sim. olhar ele como um modo de estar no mundo. Sim. Mas esse mundo que nós estamos, o que está ocasionando? No entanto, trouxe determinados malefícios que veio aí a lei aí 2025, a lei 15.100. Como é que a gente pode falar um pouquinho dessa lei? Como é que vocês olham para essa lei? Eu acho que é como você disse, né? Não dá para evitar, porque querendo ou não, a gente está vivendo uma revolução, a gente está vendo a tecnologia crescendo, né? E é um processo que você não vai voltar atrás. Então, o que a gente tem que propagar juntamente com essa lei, ela vai auxiliar, né? Porque tirar a gente sabe que não tira, mas a gente consegue propagar um uso consciente da tecnologia. É algo complexo? É algo complexo porque principalmente as crianças e os adolescentes, eles não têm esse entendimento. Então, para eles tá tirando algo que me pertence. Como assim, né? Então, a gente tem que fazer com que ele passe a entender, e aí é a tarefa mais difícil, né? Porque chega em casa, vai depender de como o pai trata, né? Essa relação do celular, da tecnologia com a criança, vai depender de inúmeros fatores, não é só o professor que vai mudar isso na cabeça da criança, né? Só a proibição eu concordo também, que acho que não é o único caminho, ou né, seria talvez o caminho mais viável, embora foi a primeira solução, né? Porque o celular hoje ele faz parte da vida, a gente usa para tudo, a manutenção das relações sociais, quer fazer compra, fazer trabalho da faculdade, por exemplo, enfim, esse desapego é mais difícil. É como o Léo falou, acho que realmente o caminho é o pensar de forma consciente na como posso dizer, fazer essa regulação do uso consciente do celular no dia a dia, o que está se tornando difícil, já que a gente passa quase 24 horas no celular, ele é quase um órgão ali, que quando ele está descarregando, a gente precisa rapidamente recarregar, se ele danifica, a gente precisa levar ele para o médico, que é o técnico da manutenção do celular, enfim, a gente está quase intrínseco ali com o celular hoje em dia, né? Ele faz Interessante. E parte. Camila, e como é que você vê aí como futura professora de educação física, licenciado, onde a Lei 15.100 está aí, né, uma prerrogativa para a gente focar na educação básica, sendo que ao mesmo tempo a gente olha para esse sujeito que está lá na escola, o que que a gente tem que tentar olhar para esse problema? Na verdade, assim, como a gente faz licenciatura, né? Eu já trabalho em escola, né, trabalho em aulas de educação física. Então, assim, a gente pode perceber o impacto que essa lei já teve nas escolas. Na escola que eu trabalho mesmo, as crianças voltaram a ter brincadeiras que a gente não via há muito tempo. Isso foi muito interessante. E por mais que realmente só a proibição ela não é o suficiente, ainda assim ela foi algo que foi positivo esse ano, né? Deu para ver isso trabalhando na escola. E dá para ver realmente que é algo que pode sim ser propagado não só para as crianças, mas para os pais também, né? Agora eu vou fazer uma provocação. Você colocou aqui Uhum. que havia uma modificação de comportamento das crianças com brincadeiras, esse resgate. Mas aquele tempo é um tempo controlado, né? É um tempo Uhum. controlado Sim. dentro da escola. E na hora de ir embora? Será que esse tempo se mantém, esse comportamento? Pois Como é. é que será Esse é que o está tendo? problema. Esse é um ponto que eu não sei. Como é que vocês olham para isso? Vou pegar aí nessa questão, né? Voltando de novo, a dificuldade de ficar sem o celular. A gente está falando agora de pais. Segundo Byung-Chul Han, né, que é um filósofo sul-coreano, ele vai falar da sociedade do cansaço, onde a sociedade é super produtiva e ela vive cansada por conta disso. Então, ela chega do trabalho, o que que ela vai fazer? Vai tentar se distrair ou aliviar essa pressão do seu dia a dia, onde? Na conexão com o celular. E aí se torna um exemplo para o filho, né? Então, como que o pai que não consegue se regular vai regular também essa questão do uso com as crianças ou com os filhos? Interessante essa ideia de autorregulação. Quer falar um pouco? E não apenas o pai, né? Só para uso próprio também, né? O celular, a tecnologia em geral se tornou um facilitador para os pais. Então, o pai que tem um filho pequeno, não tá a fim de cuidar da forma ideal do filho, vai fazer o quê? Ligou a televisão, colocou o filho na frente da televisão e vai fazer suas coisas. Então, é algo que na cabeça dele ele tá fazendo bem porque ele, querendo ou não, tá conseguindo cumprir as tarefas dele. Mas ele não tá vendo da forma correta porque aquilo tá fazendo mal
a longo prazo para o filho dele, né? Então, o celular é um facilitador? É um facilitador, mas tem que saber usar. E agora, Camila, você é uma futura mãe, tá chegando. Como tentar trabalhar? Será que você vai ter todo esse ímpeto ou não dá para falar? Na verdade, assim, eu acho interessante porque isso é algo que faz parte da nossa cultura hoje em dia, é algo que faz parte do nosso dia a dia. E é difícil porque, como pai ou como mãe, né, a gente usa muito essas ferramentas tecnológicas digitais, né? Então é difícil a gente proibir o nosso filho, sendo que a gente está dando o exemplo contrário. Eu acredito que, claramente, eu gostaria muito que o meu filho não usasse de uma forma exacerbada e vou fazer de tudo para que isso não aconteça, mas eu entendo que é algo que faz parte, né? É diferente por exemplo, da época que eu era criança, eu lembro que tinha, sei lá, TV Globinho. Então ela tinha um horário para acontecer, né? Era sempre, sei lá, 10 horas da manhã. E quando dava 11h30, meio-dia, acabava e era aquilo. Esse era meu tempo de ver televisão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem um acesso ilimitado. As crianças têm um acesso ilimitado, né? E aí, quem tem que fazer esse controle somos nós. E é difícil. Mas eu também entendo que esse facilitador... ele faz parte, né? Não é algo... Eu acho que é muita ilusão a gente achar que, tipo, eu nunca vou deixar o meu filho ver televisão, É muita ilusão, porque não faz parte, né, da nossa própria vida. A gente vê muita televisão, a gente usa muito celular. Então, a questão é o quanto eu vou controlar, limitar, fazer ele entender, né, do uso consciente, criá-lo para ele ser consciente nesse sentido. Então, acho que é mais por esse caminho. É interessante quando você fala sobre usar ou não usar, e se a gente olha aí é um modo de estar no mundo, e o Johnny chama a atenção da filosofia e tudo mais, e você falou de uma palavra interessante que é ilusão. Então, como a gente deve, de repente, refletir sobre a ilusão? Ou seja, como é que a gente, nesse mundo concreto, a gente poderia dar dicas ou tentar refletir sobre essa ilusão necessária, né, e urgente dentro dessa agenda? Como é que vocês olham para isso? Acho que é como a Camila falou, né? É um mundo hipotético. Porque né, a gente está vivendo esse período. Então, você querer que a criança viva nos anos... Como se a gente fosse muito velho. Mas se a gente voltar um tempo atrás, é o que a Camila estava falando. A gente sabia que a gente tinha horário para ver televisão. Porque, pô, ligou a televisão lá a determinada hora, não tinha nada passando. Você enche o saco da sua mãe para ver o que você ia fazer, porque você não tinha. Hoje, a criança não entende o que é tédio. Não entende o que é tédio. E o tédio, querendo ou não, ele tem que fazer parte também para a criança ter aquele tempinho de, pô, respirar, né? E é complicado, porque conscientizar a criança disso e também os pais é uma tarefa muito difícil. E se é benéfico pro pai, por que ele vai querer fazer o contrário a isso, né? É interessante. É uma questão multifatorial, né? E como ela trouxe, hoje faz parte da cultura, é uma ferramenta da cultura. E tirar não dá, e sim como a gente usar de forma consciente. É o que a gente deve pensar. Legal. Eu acho que é interessante a gente pensar, já que falou nessa multifatoriedade, a gente falar um pouquinho da pesquisa, né? Que a gente começou a iniciar aí com os dados do curso sobre educação física. A gente começou a investigar sobre hiperconectividade entre estudantes universitários do curso de educação física. Só que antes eu quero que o Johnny fale um pouquinho aí de alguma experiência dele, como na iniciação científica. Não sei como é que você olha para depois Camila, Léo, começar a falar um pouquinho, a gente aprofundar um pouco sobre essa nossa pesquisa, Léo. Eu estou fazendo a revisão da literatura e eu encontrei que, como eu falei, algumas coisas são multifatorial, mas o que eles tinham em comum, né? O que me chamou a atenção? A predominância é do sexo feminino, a tendência à homofobia, a baixa escolaridade dos pais influenciava também, se o estudante tinha um baixo salário ou era desempregado. Outra coisa que vocês comentaram também, que eu lembro do TCC de vocês, que tinha uma relação, estudantes dos primeiros semestres eram os que tinham mais tendência à homofobia, que no geral ia do primeiro ao quarto semestre ali, e de uma faixa etária entre 18 a 25 anos. É isso que foi aparecendo. Interessante. Quer falar um pouquinho da pesquisa que vocês desenvolveram aí ao longo do trabalho
conclusão de curso, iniciaram? Foi bem interessante, né? Como o Johnny falou, nós tivemos, enfim, algumas respostas, mas é muito difícil, porque como a gente não tem um público tão grande, né? Uma variedade muito grande, também o número de pessoas que participaram também não foi muito grande, a gente acabou ficando um pouco limitado, mas deu para ter bastante resultado, né? E é bem bacana que, apesar disso, né? Apesar dessa questão, nós conseguimos sim tirar algumas conclusões, como, por exemplo, a gente viu que pessoas mais novas tendem a ser mais nomofóbicas, né? Na nossa pesquisa também, mulheres, né? Também tendem a ser mais nomofóbicas, e a gente ficou se questionando também o porquê será, né, que as mulheres são mais do que os homens. E, além disso, nós também concluímos que algumas variáveis, né, da pesquisa foram bem relevantes, né? Ou seja, o sexo, então a comparação entre masculino e feminino, a comparação entre os semestres e também a comparação do nível socioeconômico. Então, a gente viu que a maioria ali das pessoas tinham entre 3 a 5 salários mínimos. Isso também foi super relevante para entender o público que a gente tem na faculdade, né? A gente vê que são pessoas ali com uma renda relativamente ok, né? Então, também trazer essa comparação, né? Talvez propagar essa pesquisa aí para outros públicos, não só numa universidade particular, mas numa universidade pública também, né? Entender um pouco melhor disso. É interessante, porque o Léo começou a falar de 2008, né? Esse tema que vem sendo trabalhado, né? E a gente pode olhar aí um pouquinho sobre essa situação, né? Quer falar um pouquinho aí? Não, eu acho só curioso que a gente fez o TCC, né? E a gente tinha visto que, como a Camila comentou, que realmente o público feminino era mais nomofóbico, né? E como a amostra não foi tão grande, a gente achou que era só um ponto fora da curva. Mas com o reforço do Johnny, é mais um ponto a ser levantado, né? Será que se a gente fizer com outro público, como levantou a Camila também, será que vai dar a mesma coisa? Porque na nossa pesquisa, a gente fez como eu disse, né, em progressão, e nos anos de 2013, 2015, 2018, a maioria dos nomofóbicos, inclusive em 2008, com essa pesquisa lá no Reino Unido, era do público masculino, né? A hipótese que a Mel tinha levantado é dos hobbies, né? Que os homens, jogam futebol, jogam futevôlei, sai pro kart, coisa semelhante. A mulher, ela já é mais limitada, né? Ela usa o celular com mais frequência. Então, pode ser que a nossa pesquisa tá dando margem para uma nova pesquisa, e seria curioso se a gente realizasse essa, né? Futuramente, Sim, realizar uma progressão disso. E aí, eu gostaria de ouvir um pouco aí essa, né, relação aí. Por favor, se apresente aí. Vocês também participaram da pesquisa, né? Bom, meu nome é Giovana, eu tô no 8º semestre de licenciatura em Educação Física e fiz parte do TCC. Eu sou a Meliane, né, a Mel, e eu também tô no 8º semestre de licenciatura em Educação Física e fiz o TCC junto com o pessoal com a orientação do Brito. Não sei se vocês podem falar, olha, eu tentei provocar aqui um pouco esse medindo invisível. O que a gente queria aí, né, entender um pouquinho? Sim, é porque a nossa pesquisa foi mais quantitativa, né, e para isso a gente precisaria gerar números. Só que aí a gente pensou, né, como que a gente vai gerar números numa coisa que é subjetivo, né? O pensamento, é o latente, né? E se acontecer isso? Porque a gente não tirou o celular das pessoas para fazer uma pesquisa, assim, um estudo assim tão a fundo, né? Experimental. A gente fez perguntas de e se isso acontecesse, né? E aí a gente ficou naquela dúvida de como a gente faria para medir isso, para fazer os resultados. E aí, o Brito deu a ideia, né, trouxe pra gente a psicometria, né, que aí a gente iria juntar o empírico e o analítico, né, e ver certinho como a gente mede o subjetivo usando a matemática, né, pra gente conseguir também ver as variáveis certinho. Perfeito, mas pensando na matemática, mas também pensando na experiência, como é que você vê isso? Houve esse processo de experiência? Vocês se sentiram nomofóbicos, vamos dizer assim, dentro do processo? Convenhamos que sim, porque eu posso falar por mim mesma, né? Eu sou nomofóbica, eu dependo muito do meu celular.
Então, a maior parte do tempo do meu dia eu estou mexendo no meu celular, tanto que a bateria não dura nada. Então, eu me senti no lugar das pessoas que estavam respondendo o questionário, porque quando eu li o questionário, tinha pra gente colocar palavras do que a gente sentia se a gente ficasse sem o nosso celular. 5 palavras, e as únicas palavras que me viam era desespero, agonia, desconforto, tédio. Então, é como se eu realmente precisasse do meu celular. Então, a gente viu que muitos responderam isso também, mas alguns responderam que seria bom, que eles não se importariam, que estaria tudo bem. Então, é algo muito variável, mas eu me sentiria muito mal. É interessante que você está falando de algo que lembrou que foi sobre a perspectiva de se colocar no lugar. E quando a gente olha para os dados, né, a gente olha lá, medo, ansiedade de ficar sem o celular ou sem acesso à internet. Então vocês comentaram, né, uma palavra aí que é central, que é o tédio, como a gente mostra aí de central. Mas existe uma ambivalência, existe uma tensão. Ao mesmo tempo que o tédio pode ser uma valência negativa, ela também pode ser positiva. Será que existe isso em nós? Algo positivo e negativo sendo os dois lados? Acredito que com certeza, né? Porque, assim, o que dá entretenimento pra gente, principalmente nos mundos atuais, são as telas, né? Mas com a ausência da tela, a gente tem que recorrer a outros meios. Aí a gente vai para livros, focar mais na área do conhecimento, seu autodesenvolvimento, né? É tão legal quanto? Não é, né? Vamos falar a verdade. Mas é algo que é importante e é nessas horas que a gente vê. A gente viu agora com o apagão geral que deu, pessoal desesperado porque ficou sem energia, mas, né, principalmente sem internet. E é engraçado que para outros pontos, quando ocorre alguma coisa, ou no governo ou coisa semelhante, não tem essa revolta, né? Agora, deixou sem internet, aí é complicado, né? Complicado. O mundo é muito conectado, né? Uhum. Queria falar um Sim. pouquinho aí da ansiedade, está relacionada ao tédio, só que o tédio às vezes está ligado ao prazer, ao prazer de você pensar no lazer. Eu acho que, igual a Gi falou, foi muito legal fazer esse estudo, porque a gente faz parte da amostra, né? Nós somos estudantes universitários e a gente se vê no lugar deles e somos super conectados. E é legal que a gente se vê no lugar de o que eu posso fazer para não ser tanto, para usar a meu favor e não deixar afetar de forma negativa. Eu acho que é aí que você percebe o quão ansioso você fica sem. Porque você tá vivendo normal, achando que tá tudo normal, só que não é o normal, na verdade é o novo comum, né? Mas não que isso seja normal. Não é normal ficar 9 horas no celular por dia, mesmo que isso aponte no seu celular, né? Mas eu acho que a gente precisa parar para pensar nisso, para conseguir sentir a ansiedade. Porque se a gente for vivendo normal, nem isso a gente vai conseguir sentir. A gente não vai conseguir sentir tédio e a gente nem vai perceber o quanto isso faz falta no nosso dia a dia. O quanto a gente tá preso, a gente não consegue mais ler um livro, igual o Léo falou. A gente não consegue mais sentar na mesa e jantar sem o celular do lado. Não consegue conversar. Muitas vezes, nessa correria também, a gente não consegue parar pra fazer coisas. Eu vi um vídeo esses dias de uma menina fazendo, tipo, cardio e trabalhando ao mesmo tempo. Então, as pessoas não conseguem parar para focar e fazer uma coisa só. Então, isso mexe muito com o nosso foco, a ansiedade e tudo mais. Falando em ansiedade aqui um pouquinho, quando a ansiedade digital aumenta, a atenção diminui. Sim. Então, quando a gente pensa nisso que você acabou de falar, a gente pode pensar, então, se eu não consigo ler um livro, talvez está faltando essa falta de atenção. A gente chama até a teoria do invertido, né? Não sei se vocês lembram, né? A excitação, aumentando muito a excitação, cai o desempenho. Então, eu vou conseguir ler. Então, consequentemente, a gente vai ter um efeito deletério aí, de repente, na aprendizagem. Aí a gente olha muito aí para vários problemas de saúde mental. E até mesmo, né, são professores de educação física na formação profissional. Então, Sim. quando que isso pode ser algo interessante para a gente pensar? Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Até da experiência, se quiserem falar a partir da experiência local. A gente viu no nosso estudo, né, que a nomofobia ela é um fenômeno multidimensional, por isso que ela nos afeta em diversas dimensões, né? Tanto no social, que afeta bastante a nossa saúde mental, né, que a gente troca as relações olho a olho pelo celular, tanto no comportamental, que é tudo isso que a gente já falou, e também na aprendizagem, né, ela mexe muito, a gente não consegue focar, igual eu falei.
E eu acho que a gente teve uma iniciativa, né, entre nós 4, enquanto a gente estava tendo aula, que a gente trocava de celular. Então, por exemplo, eu dava o meu celular pra Giovana, a Giovana dava o dela pro Léo, o Léo dava pra Camila, enfim. A gente ficava com os celulares, só que não os nossos. Então, a gente percebeu que isso ajudou muito a gente a focar na aula. A gente interagir mais com o professor. Não que a gente não fazia isso antes, mas a gente sempre estava atento na notificação. Porque se vibra, a gente já vai lá ver o que está acontecendo. Se acendeu, a gente já vai ver o que está acontecendo. Estímulo, né? E é o estímulo. Então, a gente conseguiu focar mais. Eu acho que o celular ficou tão um objeto representativo que, tendo um comigo, eu já ficava mais tranquila. Eu não sei os outros, né? Mas, por exemplo, eu tava com o celular do Léo. E aí, não era o meu celular, mas eu tinha um celular ali comigo. Então, tava tudo bem. E eu sabia que se, sei lá, minha mãe ligasse, aparecesse ali no celular, ele ia me avisar. Mas isso é pouco Talvez. provável. Às vezes não. Eu acho que não. Acho A que gente não. fica tão focado, tipo, eu preciso do meu celular, porque e se tal pessoa ligar, e se acontecer isso, mas nunca acontece, né? A gente só acha que vai acontecer. É interessante essas estratégias. Tem outras estratégias No interessantes meu caso, pra não foi compartilhar? muito legal, não. Eu perdi total o meu foco por não estar com o meu celular. Independente de que eu tivesse um celular, eu bloqueei o celular dele umas 5 vezes. Que era o dele que tava comigo. O hobby era ficar tentando acertar a senha. Sim, eu fiquei tentando. Aí quando desbloqueava, eu tentava de novo. É. Todas Aí as eu vezes. ia pegar o meu celular, como que entra, né? Tava bloqueado. Adorei. É. É interessante. Experiência que a gente realizou com a gente mesmo foi essa. Mas que nem a gente apresentou no nosso TCC, tinha umas recomendações, né? Que é desativar as notificações, porque querendo ou não causa estímulo, né? Quando você olha o celular ali em cima, vê um símbolozinho do WhatsApp ou coisa semelhante, você vai querer ver. Você não vai deixar passar em branco, né? A gente tinha outras recomendações como tirar um pouco do estudo online, né? Porque a pessoa que ela tem o discernimento para estar no computador ali só estudando, parabéns para ela, porque eu não tenho. Pois né? é. É uma aba do navegador no estudo, outra no Instagram No e por YouTube, aí ouvindo vai. música. Exatamente. Ficou vendo algum vídeo. Exato. E aí a gente tem ali, quando a ansiedade digital aumenta, a atenção diminui, né? E é o que você estava falando, do prazer, né? O hormônio da dopamina, querendo ou não, quanto mais a gente usa dele, mais a gente quer. Então, eu estava vendo um vídeo recentemente, esses dias atrás, hoje tudo é dopamina, né? Então, a gente vai pro banho, a gente coloca uma música, a gente não consegue mais tomar um banho sem música. A gente sai, quer o celular, não tá no celular, tá na televisão, e por aí vai. É um Sim. estímulo constante, né? Então, quando a gente fica sem, não existe mais o tédio. O tédio virou algo... Claro, né? O tédio deveria não ser insuportável, mas agora ele Sim. se tornou. É, mas é Interessante. complicado porque eu acho que eu tô tão nomofóbica que eu uso tanto o celular que tem vezes que eu fico entediada no celular. E eu não tenho, tipo, eu não sei o que mexer, aí eu fico ligando e desligando a tela pra ver se me entretém, porque eu não consigo assistir um vídeo, eu tiro o vídeo, eu boto uma série, eu não consigo terminar. É como se estivesse com uma agonia tão grande que nem o celular conseguisse me ajudar a sair do tédio. Isso é interessante, porque o tédio aí tá virando uma dependência, né? Sim. Então é algo que alerta, né? Olha, até em um certo sentido é interessante ver que você está percebendo esse processo. Mas se a Sim. gente olha para si, é uma coisa, e se não olha? Eu acho Isso que é. esse é um problema maior. Então, eu acho que estar desconectado, como é o programa aqui, ou seja, para a gente trabalhar na homofobia, é algo que pode ajudar. Então, a fala de vocês ajuda em certa medida. Sim. Mas, ao mesmo tempo, vocês falaram que existe todo esse problema, mas vocês estão passando, o Brasil está passando por um processo na formação docente, que é o ENAD. E vocês acabaram de passar pelo ENAD. Olha que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Né? Se a gente for olhar a formação de professores, tem uma prova. Sim. Então, se eu tenho uma tensão naquele momento, como é que vocês olharam para a prova? A prova tinha alguma coisa sobre essa preocupação? Vocês lembram disso? De algum Não, item? pelo que eu me recordo, não tinha nada sobre homofobia, dependência de internet, o celular, nada sobre. O que chama uma atenção, vai, na prova? O que vocês lembram? Na prova tinha bastante sobre diversidade, tanto de gênero como questão de localização, né? Falou bastante da área rural, Sim. falou também dos quilombolas, dos indígenas. Teve bastante sobre diversidade, caiu bastante sobre as leis. E eu acho que foi um momento muito importante para
ficar desconectada. Eu acho que foi o dia do ano que eu fiquei mais tempo fora do meu celular. Nossa, sim, eu também. Porque, tirando antigamente, né, quando eu fiz o Enem, foi igual, né? A gente tem aquele plastiquinho pra colocar o celular e tudo mais. E eu acho que foi uma experiência legal. Porque ali você tá só você e o papel. E você tem que... Só vocês dois, né? Já tá me dando uma ideia, Léo. Veja só. Se é interessante, que tal adotar na universidade esse momento bem longo? Não gostei. Gente, Não não fui eu. gostei. Não gostei. Não gostei, não gostei. Mas, Meu foco fala pra baixo. mas o meu foi ao contrário. Eu acho que eu fiquei bem focada. Eu conseguia realmente focar no que estava escrito e ler com calma. Não tava pensando na notificação que ia chegar. E consegui fazer as coisas com calma e consegui ver que o que realmente eu estudei estava ali. Então, acho que foi um mérito nosso, da universidade também, porque muita coisa que caiu na prova a gente já tinha visto. E é isso, eu acho que foi uma prova muito agregadora pra gente. Foi muito... Eu gostei de fazer ela e é isso. Não, é interessante, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está falando da hiperconectividade, a gente teve um momento de não estar conectado com Sim. atenção no processo de olhar. Então, veja, são atitudes pequenas que a gente pode melhorar Sim. e ainda aumentar o nosso poder em termos de potencial para o processo de aprendizagem, diminuindo, de repente, um espaço aí de descanso, curtindo o tédio, como você falou, né? Curtição do tédio. Algumas pessoas, eu lembro que falou da questão do tédio, que é bem interessante, que é ir para o sítio. Mas será que todo mundo tem dinheiro para ir para o sítio? Cadê o não, lazer, né? Porque os dados mostram que quanto maior a nomofobia, o nível socioeconômico o nível menor. socioeconômico é menor, diminui. Exatamente. Então, quer dizer, isso daí atrapalha em certa medida, Com né? certeza. Como é que vocês olham sobre isso? Alguém chegou a comentar alguma coisa? Eu acho que fica mais fácil você sair do tédio se você tem o dinheiro pra fazer o que você quiser, né? Você pode viajar, você pode, sei lá, eu vou lá no shopping, vou gastar todo o meu dinheiro comprando roupa. Sim. E Mas vamos pensar na situação. E se a gente não tem esse poder aquisitivo baixo, como é que a gente poderia modificar esse processo de lazer? eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perceber nesse o que tá rolando agora, né? Então, o que a gente tá fazendo aqui é uma coisa muito legal, de levar a informação. Porque, igual eu falei, a gente tá só vivendo e atropelando as coisas e a gente não percebe o quanto isso faz mal pra gente. E ninguém sabe o que é nomofobia. Então, acho que a informação chegar já é um ponto muito importante. Sim. E aí a gente reconhecer, porque, por exemplo, igual a gente falou, quando a gente era criança, não tinha muito celular. Eu não tinha celular quando era criança. Diferente das crianças de hoje em dia. Então, às vezes, eu fico pensando, o que eu posso fazer sem o meu celular? O que eu gostava de fazer? Porque, às vezes, a gente até esquece o que a gente gosta de fazer. Porque a gente fica tanto tempo ali sendo estimulado em vídeos rápidos e tudo mais, e cor... E aí a gente esquece o que a gente gosta de fazer. Então, às vezes, eu ficava pensando, o que será que eu posso fazer pra, igual o Léo falou, pra aumentar minha dopamina, pra ficar mais feliz, sem ser o celular. Então, acho que a gente tem que encontrar nas coisas simples. Igual eu falei, vamos jantar em família e vamos todo mundo deixar o celular, sei lá, em outro cômodo. Tirar as notificações, ir pro banheiro sem o celular, né? Porque hoje em dia a gente não consegue nem ir no banheiro sem o celular mais. Fazer atividade física, né? Puxando sardinha pro nosso lado. Curso. Acho muito importante também. É legal, porque quando você está falando sobre essas dicas, a gente está dentro de um domínio que a gente pode chamar socioafetivo. Sim. Então, olhar para as nossas memórias anteriores ou buscar numa mediação pedagógica, de repente, com um profissional que pudesse remediar essas emoções. Como é que a gente pode, de repente, lembrar, além do que você falou aí, das memórias afetivas? Que memórias será que a gente conseguiu ter ao longo da formação de vocês que podem ajudar aí no processo? Eu acho que vai depender muito, porque eu acho que já é um problema muito enraizado, porque as crianças já nascem com o celular agora. Então, com isso, pra gente poder ressignificar ele pra elas, vai ser uma coisa bem complicada. Não é impossível, mas é complicada porque o celular é como se fosse um filho, é como se fosse um irmão. Às vezes tem gente que acha o celular mais importante que a própria família.
Então, ou fica trancado no quarto o dia inteiro. Então, já é algo que é pessoal da pessoa. Então, pra gente tirar o celular, tentar ressignificar e falar, você pode usar pra isso, pra outras coisas. Usa pra aprender inglês, por exemplo. Usa pra aprender outro idioma, aprender outras coisas. E a pessoa, às vezes, ela fala, não, eu só quero jogar. Então, eu acho que a gente pode tentar ressignificar pra esse lado, mesmo sendo complicado. Então, portanto, para a gente fechar aí, eu gostaria de ver aí com vocês o que seria a dica de desconectar. Eu acho que no meio acadêmico a gente tem que... Não tem muito pra onde correr, tem que voltar um pouco, usar o papel mesmo, a caneta, coisa que hoje em dia é até difícil de ver na sala de aula. A gente vê bastante gente estudando com o próprio celular, ou usando tablet, né? usando tablet de caderno. Mas eu acho que o papel e caneta não morre nunca, eu acho muito importante. E eu acho que as relações sociais que a gente encontra na faculdade também ajudam muito. Porque, por exemplo, nós fizemos um grupo para fazer o TCC e tudo mais, mas nós somos amigos, né, além de tudo. Então, acho que ter o apoio das pessoas também é importante, porque aí surge uma ideia, por exemplo, vamos trocar de celular, ou dar um toque, vamos fazer um trabalho, mas vamos deixar o celular de lado um pouco. Ou usa o celular como ferramenta, usa o celular para gravar. A gente grava muito as aulas com permissão do professor. Grava áudio, grava vídeo, grava a gente fazendo as coisas. Porque ele tá ali, você não vai poder usar, ele tá sendo usado como ferramenta. Então, eu acho muito importante a gente usar ele ao nosso favor, né? Literalmente. Legal. A ideia central seria esse engajamento. Vamos dizer Exato. assim. Quer falar alguma coisa? Eu acho que cabe um resgate de algumas práticas que a gente tinha. Sim. Não precisa voltar muito atrás. Não tô falando de fubeca, não tô falando Não, mas por exemplo, não é que a criança acha chato o que a gente fazia antigamente. É que o celular ele é muito mais fácil, né? Tá ali na mão dela, ela pode Rápido, fazer prático. Exato. Ela quer jogar algum jogo, ela joga. Ela quer assistir algum filme, ela põe. Mas acho que é importante a gente determinar ali um tempo, né? Semanal ou um período menor ainda. Sei lá, jogar um tabuleiro, por exemplo, que é atrativo para a criança também. Só que qual é o pai que se propõe a fazer isso, né? Uhum. Ou coisas parecidas também. Ver um filme hoje em dia em família é difícil, né? Porque, embora o filme seja tecnológico, é uma tecnologia que já tá ficando para trás também. Sim. Porque É muito como eu longo, disse, né? É muito grande, os vídeos curtos agora eu tão falo por mim, eu tenho em enorme alta. dificuldade de assistir um filme sem dormir. Eu também, eu não consigo. Você coloca no Instagram ali, você vai rolando rios, você passa 2 horas ali que você não vê, porque tá liberando dopamina 100% do tempo. Você terminou um Sim. vídeo, você só E é rola o muito dedo pra baixo rapidinho. e continua. Agora, o filme, ele tem um contexto, né? Você Tem. pega ali do começo, até ele ficar interessante, vai um tempo. E até ele ficar interessante... O problema Você da já dormiu. narrativa, né? Exatamente. Então, acho que a recomendação que fica é resgatar, fazer um resgate um pouco dessas práticas mais tradicionais, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer, né? Primeiro, a gente precisa reconhecer que isso tá afetando mais do que deveria afetar. E ver essas pequenas dicas que a gente foi dando ao longo aí do programa. E ver o que a gente pode... Às vezes, uma pequena coisa já ajuda. Por exemplo, eu tirei a notificação do Instagram, que era a rede social que mais me afetava, assim. Que eu passava muito tempo. Então, as coisas só aparecem quando eu entro no aplicativo. Não aparece mais no meu celular. Então, acho que você vai ter que ir se descobrindo como pessoa. Porque a gente fica tão refém daquilo e a gente só faz o que ele nos propõe a fazer. Então, a gente tem que se resgatar. Uma né? nova ordem para o nosso corpo. Exato. Junto a essa tecnologia, Tem que queira ou nos não, uma entender corporificação. O celular não é mais só uma ferramenta. Ele é parte da Ele gente. faz né? parte da do nosso gente. corpo, né? Mas Então é isso, Desconectados foi uma ideia aí central, né? Principalmente, a gente espera aí voltar com outros programas, principalmente Sim. para a gente dar continuidade à pesquisa, os dados da IC, da Iniciação Científica, doutorado e assim sucessivamente. E agradeço muito aí todos vocês aí, A gente né, agradece. A gente participando aí, agradece que pelo convite. não adianta ter o dado se não tem as pessoas aqui para relatar sobre esse grande problema, esse grande fenômeno, Sim. que é uma responsabilidade que dá para perceber de todos. Uhum. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Ah, tá.